E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez um vídeo específico sobre o Neymar, né? Queria fazer uma resposta pro Zezo, né? Lembrando que eu gosto do Zezo, já fiz vídeo defendendo ele, né, sobre algumas questões aqui. Acompanho o canal e justamente por isso que eu tô fazendo a resposta, porque eu vi o vídeo, né? Que é sobre o caso do Neymar. E cara, uma coisa que vocês já devem estar acostumados, vocês já viram algumas respostas aqui no meu canal, que nem sempre minha resposta é uma resposta combativa ou 100% discordante, porque não é o caso. Tem coisas que eu concordo, só que tem coisas que eu acho que uma resposta minha é válida porque eu posso pontuar alguma coisa, entendeu? E é o caso desse caso do Neymar. Que qual que é a polêmica da vez do Neymar, né? Que basicamente desceram a porrada nele, né, no jogo do Velo Clube, e já era algo que a torcida tinha repercutido antes do jogo, né, tinha até viralizado um pouco a torcida falando assim, não, é pra arrebentar, é pra tirar ele da Copa mesmo, sabe? E aí eu vou desenvolver alguns pontos. Eu acho que sim, tem coisas que o Zé acertou muito, mas tem coisas que eu acho que pelo menos algum adendo ali tem, né? Primeiramente, a gente já tem que deixar algumas coisas claras. Eu sou apreciador do futebol do Neymar, cara. Eu sou um grande fã do futebol do Neymar. Eu acho que ele é o jogador mais talentoso dessa geração brasileira, né? Não tem como não falar que não digo que é o melhor jogador que eu já vi jogar, porque eu vi o Ronaldinho jogar e pra mim ele é o melhor jogador que eu vi jogar, pelo menos brasileiro. No geral, eu considero o Cristiano Ronaldo como o melhor que eu já vi jogar. Ah, mas a habilidade, não. Pra mim ele é o melhor jogador da história do futebol, tá? Inclusive, mas eu sei que isso é discutível e eu sei que essa opinião não é popular, então tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito aqui, talvez isso seja assunto para outro vídeo. Mas, por que que eu tô deixando isso claro? O Zezo é conhecido por não ser um grande fã do Neymar há muito tempo, né? É um conhecido até por ser um cara que é contra a seleção brasileira. Então, assim, não tô dizendo que a visão dele é enviesada, sabe? Mas eu tô dizendo que eu reconheço isso e acho isso justo, tá? Ninguém é obrigado a gostar de determinado jogador ou de admirar determinado jogador. E eu mesmo disse, eu gosto do futebol dele, eu aprecio o futebol dele, mas eu tenho muitos problemas com o Neymar enquanto atleta na questão que toda a gestão da carreira dele, de como foi. Então não concordo com tudo também, cara. Eu tenho muitas críticas ao Neymar, sim, e eu acho que muitas críticas são justas. Mas eu acho que a galera sempre acaba se exaltando um pouco quando se trata de Neymar, seja pra defender, seja pra atacar, né? Porque um dos argumentos que o Zé utilizou no vídeo, que é o quê? As pessoas só estão bravas porque é o Neymar. E esse é praticamente um principal motivo que me fez gravar esse vídeo, porque eu não concordo com isso nem um pouco, tá? Porque qual que é a questão? Sobre esses ataques que foram feitos dentro de campo, né, tal. O ponto do Zezo que ele falou, eu concordo totalmente, que é o quê, gente? Se é o seu time, você vai achar ruim que o cara tá perdendo de 4-0 e tá batendo no adversário? Eu acho que é o mais correto possível, eu acho que é o mais justo possível, tá? Eu acho que é realmente o que deve ser feito. Se é o meu time, eu fico completamente feliz, eu apoio, eu aplaudo. Sabe por quê? Porque, né, um time quando ele tá perdendo, no papel do torcedor, você quer se ver representado ali, e você tá com raiva, você tá frustrado, sabe? E quando o jogador mostra que ele também tá frustrado e desconta em campo, é óbvio que isso representa a torcida. Não é errado. Lógico que, da mesma forma que eu já fiz um vídeo defendendo o antijogo, sabe? Defendendo cava-falta, defendendo esse tipo de coisa. Só que uma coisa é essa visão de torcedor, que também é um pouco da visão que eu passei naquele vídeo. Mas outra coisa é a visão esportiva da parada. Porque a gente tem que ser honesto também nessa parte, que é o quê? Beleza, ele pode fazer isso. E vai representar a torcida. Mas todo o resto que não faz parte daquela torcida vai ter uma visão sobre isso. Então eu acho justo a visão de tipo assim, pô, mano, olha o absurdo que foi essa falta, por exemplo. É uma falta porque a gente também tem que lembrar que, sim, eu concordo que falta realmente é um recurso que tá dentro do jogo. Você vai ser punido com um cartão e é isso. Primeiro que a arbitragem do Brasil nem sempre acerta. O que aí também eu acho que é um argumento que é meio raso, porque né, pega um nicho específico que é o futebol brasileiro e não aplica sobre o todo. Mas, não só isso, como uma falta pode realmente destruir a carreira e até a vida de um jogador. Estou exagerando muito? Eu estou pegando um exemplo extremo? Estou. Mas é só para exemplificar como eu acho que não é tão preto no branco. Então vai ser um cara que ele vai ter a carreira realmente aposentada por causa de uma falta maldosa. Vai ser um cara que às vezes ele vai realmente perder uma perna, exagerando muito, tá? Um caso super hipotético. E sei lá, né?
uma coisa sabe, na coluna que vai deixar o cara paraplégico. Esse tipo de coisa. Como foi até a questão do Zuniga, por exemplo. Então, assim, por que que eu tô ressaltando isso? Porque não é tão preto no branco, não é só assim, se tiver falta dá cartão. Tem faltas que claramente são mais maldosas. E tem jogadores que claramente são mais perseguidos. E eu acho que é o caso do Neymar, assim, claramente. Né? E isso já vem de anos. Por que que se criou isso? Eu acho que, né, realmente teve uma época que o Neymar ele foi muito cai-cai mesmo, né? Rolou isso aí. Assim, beleza, ele sempre apanhou, mas, pô, ele exagerou nas caídas, né? Isso aí faz uns anos, né, que ocorreu esse período que eu tô falando. E depois disso, eu percebo, né, possa ser uma visão errada minha, mas é a visão que eu tenho, que é o quê? Que depois disso as pessoas aproveitaram desse estigma que se criou sobre o Neymar, de ele é um caicai, pra poder bater nele. Porque toda vez que batem nele, vem pessoas, cai, isso aí, e às vezes estão literalmente espancando ele dentro de campo. E é por isso que eu discordo, já voltando no meu ponto inicial, do que o Zé falou. Tipo assim, as pessoas só estão defendendo porque é o Neymar. Eu acho que é exatamente o contrário, Zé. Se fosse qualquer outro time, eu vou ignorar o Santos da parada, mas se você pega um Palmeiras, um Flamengo, sabe, qualquer time do Brasil, sabe? Peguei os dois mais populares atualmente, né, em questão de ter ganhado o título, etc. Mas se você pega qualquer jogador desses times e bota ele apanhando como o Neymar apanha, as pessoas praticamente só vão defender, velho. As pessoas não vão falar assim, tá certo. A não ser que seja o time dele. Mas a gente também tem que ser honesto numa coisa aqui. A gente não é torcedor do Velo Clube. Você é anti-Neymar, então talvez pra você até tenha um sentido de torcida aí. Mas assim, uma coisa é falar, não, mas eu apoio isso quando é do Corinthians. É lógico, eu sou corintiano. Mas eu tô falando no sentido do quê? No geral, no âmbito geral, você não tem ligação nenhuma com esse time, tal. Você vê uma falta maldosa, uma falta pra matar a jogada, não sendo seu time, você fala, caramba, exagerou, entendeu? E aí, quando é com o Neymar, as pessoas vêm com cai, vêm com tem que bater mesmo, sabe? Ai, não quer massagem, vai pro spa. Exagerando aqui, né? Dando só exemplos. Mas eu vejo justamente o contrário do que você falou no vídeo. É lógico que existe uma proteção ao Neymar de pessoas defendendo. Mas eu não vejo o ataque quando é outros jogadores. Então, assim, esse ataque só existe em massa quando é o Neymar. Quando é o Neymar apanhando, aí tem muita gente atacando, chamando de Kaká, falando que é isso mesmo, que tem que bater mesmo. Quando é outros casos, eu vejo muito mais uma relativização de falar assim, pô, gente, não é tão legal. Então, assim, eu acho que é justamente o contrário do que você falou. Só com o Neymar defendendo, não, eu acho que é só com o Neymar que atacam desse jeito, cara. É só com o Neymar que existe a necessidade de fazer um vídeo justificando uma falta agressiva. Porque qualquer outro jogador, o máximo que você ia fazer, não tô falando de você em específico, Zé, tá? Tô falando no sentido geral. O máximo que as pessoas iriam fazer é o quê? Ela falou assim, pô, falta exagerada, discutir o cartão que se deu naquela falta e já era. Sabe? Mas não ia colocar esse de, é isso mesmo. É isso mesmo, tem que bater mesmo, só rola com o Neymar, velho. Só rola com o Neymar. E aí, eu sou um cara a favor do antijogo, tá? Eu sou um cara a favor do antijogo, sim. Já fiz um vídeo sobre isso, cava falta, esse tipo de coisa, porque eu acho que você, como time, né? Isso tem até a ver com outro vídeo que eu fiz, que futebol não é entretenimento. Futebol nunca foi sobre entretenimento, é sobre competição. O entretenimento é consequência, é completamente diferente de uma WWE, por exemplo, que o principal objetivo lá é entretenimento, né? Você pegar um UFC, o objetivo do UFC não é entretenimento. Pra mim, não é a competição. A competição vai gerar o entretenimento. Competição de alto nível normalmente gera entretenimento. Mas muita gente fala que não, futebol é entretenimento, por exemplo, pra criticar time que tem cera. Só que, tipo assim, se a cera tá funcionando pro time ganhar, cara, então dane-se. Porque o objetivo é esse. Assim como um lutador que luta agarrado, chato pra caramba, algumas lutas de UFC, por exemplo. Ou lutas que acabam muito rápido com um nocaute, sei lá, em 3 segundos. É óbvio que não vai ser um entretenimento tão grande quanto uma luta longa, bem feita, etc. Mas é legítimo, é totalmente legítimo. E aí por que eu entrei nesse ponto, né? Isso representa muito da mentalidade da galera, né, mano? Porque eles têm uma visão, esporte é entretenimento. Só que aí, com figuras específicas, se cria essa raiva, esse ódio. E é esse tipo de coisa que eu não acho que é justificável. Por mais que eu seja o cara do antijogo, né? E eu falo assim, não, tem que cavar falta, tem que cavar falta. Eu também falo, você tem que fazer isso dentro da possibilidade. Então eu vou te dar um exemplo, Zé. Qual que é a minha opinião sobre esse tipo de falta, por exemplo? Eu, como jogador, né? Me colocando como jogador. Eu acho que cavar falta é legítimo.
Mas se eu cavar uma falta que claramente, assim, não teve espaço nenhum pra uma falta, porque é onde que eu cavo falta? E você joga bola, às vezes. Então, assim, todo mundo joga bola, sabe como que funciona. O cara encostou em você, você vai ver que você pode perder a bola, você cai no chão. Então, assim, mas ele encostou em você, ele te deu a legitimidade de poder cavar uma falta. Entendeu? Agora, por exemplo, eu tô andando ali no meio do campo e me jogo. Pô, aí não, aí não. Aí, assim, o mínimo que eu espero é um cartão, no mínimo. Entendeu? Por quê? Porque uma coisa é você usar de uma estratégia, de uma malandragem, outra coisa é você fazer algo descarado. E o que eu vejo com o Neymar muitas vezes não é essa malandragem de, por exemplo, pô, vou dar um exemplo. O seu time está perdendo e aí vai receber um contra-ataque. Mano, mata a jogada, você tem que matar a jogada mesmo. Concordo, concordo. Aí você não precisa dar uma voadora no cara, você não precisa dar uma cotovelada na cara do cara, você não precisa dar uma joelhada no estômago do cara. Alguém fez isso com o Neymar nesse jogo? Não, eu sei que não, eu estou, né, exemplificando uma situação. Mas muitas vezes eu acho que sim, a agressão ao Neymar que ocorre dentro do campo passa do limite da falta. Muitas vezes, generalizando, tá? Muitas vezes o time pega específico para bater no cara, porque também essa postura, uma coisa é você falar dessa postura, no geral, seu time está perdendo, então vamos bater, vamos ficar louco porque nosso time está apanhando. Isso aí é também meio legítimo, mas a gente sabe muito bem que não é só sobre o time estar perdendo. Seu time pode estar ganhando, que se ele estiver enfrentando o time do Neymar, e isso aí já é de tempo, ele vai bater no Neymar. Ele vai procurar o Neymar para espancar o Neymar. Então assim, a gente tem que ser sincero, não é só sobre, seu time está perdendo e você vai bater. Não, as pessoas procuram bater no Neymar. Isso ocorre, velho. Não dá pra falar que não. Então, assim, essa é a minha visão. Não dá pra... eu acho que, sim, é legítimo uma falta até pra atrasar um lance do jogo. Mas eu acho que, sim, mesmo dentro dessas agressões, tem umas coisas que são mais passáveis e outras que não são, entendeu? Eu posso fazer uma falta de te derrubar no chão pra parar um contra-ataque. Eu não posso chegar e te dar um soco na cara pra parar um contra-ataque. É igual. Os exemplos que eu estou dando é, obviamente, exemplos, né, exagerados. É o extremo. Mas justamente para que fique bem claro o que eu quero dizer. Entendeu? Por isso que eu tô usando esses extremos. Sei que ninguém chegou e deu um soco na cara do Neymar, né? Mas eu acho que isso tudo representa muito na minha visão. Que é o quê? O Neymar, sim, é perseguido dentro de campo. Você pode falar o que for, mano. Eu acho que você pode ser hater do Neymar. Pode falar que ele é carcai, porque eu concordo com isso. Muitas vezes ele é, e muitas vezes ele foi. E ele cava falta, e ele é esse jogador, sim. Tá? Não tem problema falar isso. O problema é colocar tudo isso na conta dele, velho. Não é só na conta dele. As pessoas realmente perseguem ele dentro de campo. Ah, mas ele é um grande jogador. Que só é uma desculpa que alguém pode utilizar. Gente, eu não vi essa perseguição com jogadores como Messi, Cristiano Ronaldo, entre outros. Existe, é óbvio, mas não tanto, não tanto. E é igual eu falei, na minha visão, né, leiga do assunto aí, minha opinião, eu acho que isso se criou por causa do estigma de Kaká. Quando colocaram a, né, persona de o Neymar é Kaká sobre a cabeça do Neymar, aconteceu o quê? As pessoas utilizaram isso para poder bater no Neymar, porque hoje as pessoas batem no Neymar e ainda recebem defesa por isso. Defesas essas que elas não receberiam se estivessem batendo em outro jogador, minha opinião. A não ser que fosse o jogador do seu time, é igual eu tô falando de uma opinião neutra também. Se o jogador do seu time for bater em alguém, você vai comemorar. Se o jogador do seu time apanhar de alguém, você vai reclamar. Então assim, tirando a questão de time da balança, eu acho que, assim, claramente existe sim uma perseguição ao Neymar, tanto midiática, tanto dentro do campo. O que não significa que ele não faça por onde, muitas vezes, em muitos casos, tá, gente? Porque, assim, vou usar um exemplo político. Eu posso muito bem falar que existia uma perseguição ao Bolsonaro, por exemplo. Existe uma perseguição ao Bolsonaro. Significa que eu concordo com tudo que o Bolsonaro fala, o que eu acho que ele não faz por onde, que ele não faz merda, que ele é um péssimo político? Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Quando eu falo que existe uma perseguição ao Neymar, não significa que eu estou falando que o Neymar é um cara santo, que o Neymar nunca fez nada de errado, que o Neymar não tem erros dentro de campo, que o Neymar é uma ótima pessoa. Não, tá? Ele faz muita merda, tá? Mas mesmo dentre as merdas que ele faz, as pessoas perseguem ele, entendeu? É isso que eu tô falando. Eu não tô falando que o Neymar está correto e é um herói. Não tô falando nada disso. Acho que, assim, deu pra deixar bem claro a minha opinião. Não acho que eu tenho muita mais coisa pra falar sobre esse assunto em específico. E é isso aí, deixa a opinião de vocês, né? É isso que eu tenho pra falar. Tamo junto, é nóis.